Sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. Está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. A partir de agora, as informações importantes para você começar este novo dia, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco o programa disponível em podcast e logo mais às 17 horas, reprise deste programa de hoje na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom. Agora, há uma previsão aí de estabilidade do clima para os próximos dias, sem previsão de chuva, inclusive no final de semana e nem hoje também. Então, tempo bom para hoje e para o fim de semana, máxima de 28, mínima de 18 graus, agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. Hoje no programa, com o Arnaldo Neto e com o Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Alberto Ágio. Ele é professor, titular da Unesp, especialista em política da América Latina e também é criador do canal Horizontes Democráticos. Professor, seja bem-vindo, nós vamos trazer já o bom dia do senhor, vamos falar sobre o Brasil de Bolsonaro, sobre perspectiva histórica, o apoio a ditaduras em parte da esquerda brasileira e ainda uma projeção aí às eleições presidenciais no Brasil e vamos falar, claro, das eleições presidenciais também no Chile. Vou trazer aqui só as manchetes do portal folha1.com.br e já trago o bom dia do senhor. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br você encontra agora o conteúdo de todas as informações que a gente vai destacar aqui. Corpo Clínico retoma atendimentos na UPA após promessa de pagamento nesta sexta-feira. Campos investiga Ômicron em 10 pacientes com Covid. Patrícia Amorim, no Fórum do Empreendedor, na próxima segunda-feira, no Trianon. Vladimir recebido em Brasília pelo vice-presidente da República. Campos recebe 13,3 milhões de participação especial extra. SEAP confirma isolamento de 50 presos com sintomas de gripe. Vacinação noturna em 5 UPHs nesta sexta-feira em Campos. PM anuncia investimento em infraestrutura de 130 milhões de reais. E para fechar, jovem de 19 anos é morto a tiros no Parque São Tomé, em Guarulhos. Bom, para começar esse programa, então, deixa eu trazer aqui o bom dia, cumprimentar e agradecer, evidentemente, pela presença ao nosso querido Alberto Ágio, historiador, professor titular da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e especialista em História Política da América Latina. Professor, seja bem-vindo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no Folha no Ar nesta sexta-feira. Bom dia, professor. Muito bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, Arnaldo, bom dia também aos ouvintes e também espectadores. Eu agradeço o convite, fico muito honrado de estar aqui com vocês. É importante para nós da universidade conversarmos com toda a sociedade, todos os setores sociais, a respeito dos temas importantes do presente. Então, fico muito contente de vocês terem me chamado e vamos conversar sobre os assuntos, sobre os temas, sobre as questões que vocês mais entendem como importantes na conjuntura atual. Perfeito. Então nós vamos ficar aqui até meio-dia hoje. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, logo a seguir eu trago o bom dia do Aloysio e ele começa aí
essa pauta com a gente. Ô Arnaldo, bom dia, importante demais sempre, bom contar com sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo mais uma vez, Neto. Bom dia, Nogueira, bom dia, professor Alberto, bom dia, Luísio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Obrigado, Neto. Bom dia, Luísio, sexta-feira especial, bom contar sempre também com sua presença aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo mais uma vez e vou logo te pedir a gentileza de já abrir essa pauta, abrir esse bate-papo aí com o professor Alberto Ajo. Bom dia, Luísio. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia, professor Alberto Ajo, obrigado pela presença. Bom dia, se você ouvinte pelo streaming do espectador do Folha no Ar. Nosso bom dia sempre especial a duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada: taxistas e motorista aplicativo. O preço do combustível não está fácil, né? Enfim, nós temos que seguir na caminhada. Professor, a gente botou esse primeiro bloco. A história é bobo falar do passado, né? A história futuro, ela não é a ciência mais indicada, mas tentando colocar sob perspectiva histórica o tempo presente, como é que o senhor acha que a história vai analisar o Brasil do governo Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Luiz. Olha, desde que venceu as eleições e assumiu o governo, a expectativa em relação ao Bolsonaro não era das melhores. Eu, numa entrevista já em 2019, no início do governo, lembrava que o general Dutra, né, logo depois do Estado Novo, que foi presidente do Brasil, ele foi considerado por muitos estudiosos da história contemporânea brasileira como o pior presidente até então que o Brasil tinha tido. Era a época da Guerra Fria, não é? Logo depois da guerra, com todas as dificuldades, mas o general Dutra efetivamente não conseguiu colocar nada de grande expectativa, de positividade, né? Depois do Estado Novo, e por isso, logo depois, na eleição seguinte, o Getúlio Vargas é eleito. Então, o Dutra era, assim, considerado um presidente muito ruim. E naquela época, no início do governo Bolsonaro, eu criei a hipótese de que talvez o Bolsonaro ultrapassasse o Dutra, que o governo Bolsonaro, na história do Brasil, seria marcado como um dos piores governos da nossa história republicana. E eu acho que, infelizmente, eu acertei, porque do governo Bolsonaro há mais coisas ruins para a sociedade, dificuldades cada vez maiores. Então, se a gente quiser apontar em termos sintéticos, né, é um governo que tinha um discurso, na verdade, um discurso, uma retórica de mudanças liberais na economia, na relação Estado e sociedade, e nenhuma dessas propostas vingou, né, por meio do próprio Bolsonaro. Aquilo que foi aprovado no governo Bolsonaro era aquilo que já vinha sendo discutido na sociedade política, especialmente no Congresso, como a reforma da Previdência, por exemplo, e poucos outros encaminhamentos. De resto, a tentativa do Bolsonaro foi retroagir, mais do que retroagir, foi destruir instituições que vinham sendo construídas na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, desde o momento da democratização. Então, do Bolsonaro não vem muita coisa positiva daí. O começo do governo Bolsonaro é um começo tenso,
crispado, cheio de ameaças, né? Nós lembramos muito bem, ficava-se até imaginando precisamente se os militares iam aderir, o perigo de um golpe, quer dizer, coisa que nós já tínhamos ultrapassado isso já há algum tempo, governos do Fernando Henrique, governos do Lula, etc., não se imaginava poder ter um golpe no Brasil novamente. Então, essas ameaças foram muito ruins, isso gera um clima de tensão, de desagregação do país. Então, imagina, a ameaça de um golpe é voltar aos tempos da ditadura no período mais duro que o Brasil passou. Depois disso, o governo Bolsonaro tenta militarizar integralmente as instituições, a partir dos ministérios, etc. E aí vem a pandemia, e aí vem o desastre da gestão do governo Bolsonaro, com a pandemia ceifando mais de 600 mil vidas. Isso não é pouco, né? Num país em que a população segue as orientações, o SUS é uma grande criação da Constituição de 88, né? Então, o desastre do ponto de vista sanitário é enorme, né? Olha, eu fico pensando assim, veja, o Ministério da Saúde sequer formou uma força-tarefa para informar a população sobre o andamento da epidemia. Foi necessário os grupos de comunicação, e aí eu saldo vocês, que são da área de comunicação, se articularem para informar a população como é que estavam andando os casos, os hospitais, etc. Percebe? Então, a mínima noção republicana de informar a população, o Ministério da Saúde não fez, e pior, enveredou para o caminho da cloroquina, etc., a gestão Pazuello, né? Que aí continua, quer dizer, isso não mudou inteiramente. Claro, a vacinação avançou por conta do governo Bolsonaro? Não, porque veio, em termos de pressão, o governo do Estado, aqui com o João Dória, isso fez com que o governo federal se mexesse, fosse atrás, comprasse vacina do exterior, etc., e aqui do Butantan, como deveria ser, né? Como deveria ser de maneira tranquila, com capacidade de gestão. Então, Bolsonaro se colocou contra tudo isso. Então, veja, Luísio e ouvintes, efetivamente, a história no futuro, eu não tenho dúvidas, embora isso seja difícil, porque nós temos aí um processo eleitoral, mas esse primeiro período, espero que seja o único período do governo Bolsonaro, é muito ruim para o Brasil, e eu estou citando apenas duas coisas, que é o começo, as ameaças, a democracia e o desastre em termos de gestão sanitária por conta da epidemia. E agora, por fim, a economia. Por fim, entramos numa viela que é difícil ver a saída, com os juros lá batendo já nos 10% da Selic, com a inflação ultrapassando esses 10%, as dificuldades salariais e de emprego. Nada disso tem mostrado que o país melhorou, muito pelo contrário, ele piorou, e é difícil nós imaginarmos uma caracterização não muito boa, vamos dizer assim, uma caracterização ruim do governo Bolsonaro. Bolsonaro, eu acho que vai ganhar do Dutra. É o pior governo da história brasileira. Opa, desculpa, é aquele probleminha de sempre entre a cadeira e o celular hoje, né? Que estamos pelo celular, não pelo computador. Professor, ainda nessa questão da perspectiva histórica, se a gente for pensar em como vai ser contado isso lá na frente em relação à eleição do Bolsonaro,
O Bolsonaro surgiu, apesar de ser um político de 30 anos de mandato praticamente, surgiu como outsider, que melhor incorporou o discurso anticorrupção no momento que a Lava Jato ainda fazia sangrar muito os nomes ligados ao PT. Inclusive, em relação à questão de prisão do Lula, delação do Palocci, que foi liberado às vésperas da eleição. Essa relação de Bolsonaro anticorrupção, como isso vai ficar num pós-governo, a análise dessa questão de ele representar a anticorrupção e o que ele entregou de pacote anticorrupção? E esse papel da relação do judiciário em relação à eleição, à última eleição, isso também, o senhor acha que vai ficar marcado na história política do país? Olha, eu vejo assim, a eleição do Bolsonaro é efetivamente a eleição de um personagem da antipolítica. Ele não é um outsider, mas se fez de outsider. Ele representa a antipolítica porque ele assumiu um discurso de que tudo aquilo que era político era negativo, tudo. Partidos, parlamento, lideranças, etc. E isso, veja bem, até agora se vê claramente que era um discurso oportunista, instrumental e negativo. Se a gente for pensar do ponto de vista da democracia, não há democracia sem política, seja qualquer política de convivência, de discussão, de debate e de diferenciação entre os atores políticos. Esse movimento do 7 de setembro, que era o auge, vamos dizer, da estratégia que eu chamei de guerra de movimento que o Bolsonaro levava, né, no seu governo, então chegou ao 7 de setembro como algo que imaginávamos que os militares iam junto com o Bolsonaro dar o golpe no dia seguinte. Isso mostrou, depois com a presença do Temer, né, para jogar panos quentes na situação, mostrou que aquele discurso lá do Bolsonaro era farsesco, né? E nós, quer dizer, eu espero que se tire essa lição, né? A antipolítica não serve de nada, não serve para coisa alguma na democracia, de imaginar que algum líder, algum setor apareça fora do espaço da política, da sociedade política, tentando moralizar, tentando sanar, né, os males da política. E não há democracia no mundo que não tenha os seus próprios males. A democracia americana é cheia de problemas. A democracia nos países escandinavos também tem inúmeros problemas. Não há democracia com essa imagem e ilusão da pureza, que todos os atores são santificados, que a democracia é um espaço de santos, né? Isso é uma visão absolutamente equivocada, que ganha força em países com uma cultura política democrática muito reduzida, como o Brasil, de compreender a democracia. Então, o Bolsonaro vem nesse momento, né? Ele aciona esses canais da chamada antipolítica. Alguns atores, né, assumiram isso de vez. Veja que a antipolítica não está só no Bolsonaro, e só no Dória, por exemplo, que assumiu aquela coisa de que eu sou um gestor, eu não sou político, etc. Quando o PT surgiu, lá no final dos 70 e início dos 80, o PT também levava essa ideia de que todos eram corruptos, todos eram, como eu me lembro a Erundina sendo eleita aqui na capital de São Paulo, que ela fazia assim, ó, todos são iguais, né? Aqueles que vinham do regime ditatorial e aqueles que vinham do processo de democratização, todos são iguais, que só o PT era o único ator que iria
resolver todos os problemas. Então, o discurso da antipolítica não é uma invenção do Bolsonaro, é até mesmo uma expectativa que existe na sociedade brasileira e que está entranhada e que é bastante negativa, que é essa ideia de que a política não serve para nada, que a política é só um jogo de ladrões, etc, etc. E nós sabemos que não, né? Nós sabemos que existiram momentos no Brasil bastante virtuosos, como um momento de construção da nossa Constituição de 1988. Então, eu creio que a sua pergunta, Neto, é muito, muito importante. É difícil a gente imaginar os setores do Estado brasileiro, como o setor judiciário, esses também não são infalíveis, né? Há erros que se cometem, que se cometeram, e eu tenho a impressão que não havia. Eu queria enfatizar esse último aspecto, perdoe se eu estou me alongando aqui. Um último aspecto. Também não houve nenhum grande complô, né, no sentido de, quer dizer, quando Lula é julgado, quando Lula é preso, afastado e tal, não há um complô de que tudo isso está sendo feito para eleger o Bolsonaro, que o Bolsonaro não era absolutamente nada nesse contexto. Então, não há um complô. O que há é ações de atores políticos num determinado contexto de crise, de perda de referências, de perda de critérios, e alguns autores conseguem se sair bem porque conseguem se apropriar de certas imagens, de certas demandas da sociedade, e eles dão respostas retóricas para isso, demagógicas, que acabam vencendo. Então, nós vimos claramente que o petismo, o lulismo, começa a entrar em declínio na crise do governo Dilma, e é aí que o Bolsonaro vai aparecer, né, como uma expressão política. Ninguém acreditava muito nisso. Alguns dizem até que antes da facada era uma coisa, depois da facada lá de Juiz de Fora passou a ser outra, do ponto de vista da crença da sociedade naquele tipo de liderança, etc. Então, veja, assim como o petismo estava em declínio, agora nós estamos vendo que o retorno, a figura do Lula, essa soltura do Lula, que também é polêmica, né, acreditar que o Lula saiu da cadeia e garantindo seus direitos políticos, etc. e tal, é um atestado de inocência em tudo o que aconteceu. Isso também, convenhamos, é uma linguagem para aqueles que acreditam no Lula, efetivamente. Não dá para imaginar que tudo se resolveu. Não se resolveu do ponto de vista substantivo da superação dos crimes que o Lula esteve envolvido. Se resolveu por outras questões processuais, e agora, como se diz na linguagem jurídica, o processo caducou, né? O processo caducou e não há mais processo em relação lá ao triplex do Guarujá, por exemplo. Então, não se trata disso. Então, existem movimentos na política, atores na política, que vão gerando uma determinada movimentação. Alguns são mais bem-sucedidos, outros mal sucedidos, e não há essa história, digamos, de um complô que existia, Bolsonaro, Moro, Dória, todos eles estão juntos, todos eles são uma coisa só, eles são fascistas, esse tipo de leitura é um tipo de leitura
simplista, um tipo de leitura que eu acho, do meu ponto de vista, não faz nada bem para a inteligência, né? É necessário pensar isso de maneira mais refinada, né? Porque nós vemos aí, né? Dizer, por exemplo, que o Dória é igual ao Bolsonaro, não é. Dizer que o Moro é igual ao Bolsonaro, não é. Né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, o Lula se aproximando do Alckmin. Você vai dizer que, não, eles sempre se deram bem. Não se deram bem. O Lula nunca tomou atitudes em relação à direita, não sei o quê. Bom, é só lembrar lá do Lula nos jardins da casa do Maluf, na época da campanha do Haddad, né, para prefeito de São Paulo. Então, todo mundo sabe que naquele momento o que significava Paulo Maluf. Né? Hoje já não significa mais nada, mas naquele momento significava muita coisa. Paulo Maluf significava a antidemocracia. Né? E o Lula se aliou a um personagem que significava a antidemocracia. Eu vou dizer que tudo isso é um complô do Lula para implantar o comunismo no Brasil, então não sejamos insensatos, né, a ponto de pensarmos esse tipo de coisa. A política prega essas surpresas. Né? Eu outro dia mencionei uma coisa que depois a gente vai falar do Chile, eu posso citar isso. Bom, professor, são 7h31. Vou pedir licença ao senhor, o tempo voa, falei que a gente ia ter que ficar a manhã toda aqui, acho que vamos estender mais aí. Mas nada, a gente tem que cumprir o horário também, o senhor tem a agenda do senhor aí, mas o quanto a gente puder aproveitar mais aí a participação do senhor aqui, a gente, né, fará assim. Então, um rápido intervalo, a gente volta já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.